Então, aí eu peguei assim, dentro da medicina chinesa, eu peguei a função do pulmão, né? Porque a função do pulmão, ela se favorece quando você está solitário. A nostalgia é uma emoção que o pulmão, ela se favorece a função dele, porque ele é um alquimista, né? Então, o alquimista ele precisa estar dentro para fazer a transformação da matéria grosseira em ouro, ele precisa estar solitário, né? Ele é alquimista porque ele vai juntar esse alimento celeste com, né, que ele acolhe assim do ar, com o alimento terrestre que o baço manda para ele. Ele faz essa alquimia para mandar para todos os órgãos. Então, se ele não tiver essa solidão, esse profundo, por isso que é às 3 às 5 da manhã, né, que você está dormindo, ele não consegue fazer isso, tá? Ele não consegue fazer essa alquimia. Então, alguns desequilíbrios, né? Aí a gente vai ter que analisar a conexão do pulmão com os outros órgãos, né? Por exemplo, aqui o pulmão, ele é o filho do baço, porque ele é metal, o baço é terra, né? Então a terra reforça o pulmão, tá? E assim, o baço é que manda para o pulmão a essência dos alimentos que eu ingeri, dos cereais, dos 5 sabores, né? Se o baço e o estômago estiverem fracos, quer dizer, o pulmão vai estar fraco. Então, assim, para proteger, para reforçar o pulmão, o meu baço e estômago devem estar bem, né? Quer dizer, se a pessoa, por exemplo, tem problema de pulmão, ele deve se alimentar bem. Alimentar bem quer dizer alimentar adequadamente para reforçar o pulmão, entendeu? Deu para entender? Você tinha dado um exemplo disso até coletivo da sua família. Você Que é? lembra? Ah, Porque aí a gente nutrindo, né, esse elemento terra, você tinha um ritual assim dessa tensão que era numa casa de 13 pessoas que não sabiam a língua. Conta pra gente um pouquinho então, desse ritual. esse ritual assim, porque quando a gente chegou aqui no Brasil, era uma família de 13 pessoas de agregados, né? E era muito tenso, porque a gente não sabia a língua, né? Veio fugir e tal. E era muito tenso lá em casa. E às vezes tinham briga entre os irmãos, sabe? E o que minha mãe fazia para harmonizar essas brigas? Fazia uma comida que era chamado pano de fogo, né? Uma espécie de sukiyaki, só que era uma panela mesmo, assim, que colocava carvão embaixo, e ele ficava borbulhando, e você fazia que nem sukiyaki mesmo, tinha vários condimentos, aí você mergulhava nela, carnes ou legumes, verduras, né? Tofu, e combinava os molhos e comia, como é que é? Como um ritual, assim, ao redor da panela de fogo. Assim como a gente vai acampar, a gente fica assando marshmallow, etc., ao redor de uma fogueira. Ou fazer um fondue, ou churrasco, também. Pode ser. O sukiyaki, tudo isso é um ritual. E aí as brigas amenizavam porque a gente ficava comendo, sentindo, entende? Então
e alimentando o baço, estômago, com sabores, isso confortava o pulmão, porque o baço é a mãe do pulmão, entendeu? Então o pulmão ficava tranquilo, né? E fortalecer, inclusive, o baço que podia estar sendo atacado por essa madeira, né? Que estava em excesso por causa dessas Por brigas. causa das brigas, etc. A madeira, que é o fígado, podia atacar o baço muito forte, né? Então o baço estando contente, que é a terra, né? Ele se protegia desse ataque do fígado, da cólera, da raiva, né? E tem mais um aliado, porque o pulmão, que é metal, ele ajuda a controlar a madeira, né? Ele restringe a madeira, quer dizer, você está com muita raiva, está brigando muito, está muito exacerbado, o pulmão, estando bem, ele vai controlar, ele é metal, né? Ele controla a madeira. Então, você está vendo esse jogo de forças, né? Que é bem interessante, né? E as vontades de comer chocolate na hora errada, quando está triste. Não, a gente vai ter vontade de quando o baço não está bem, ele vai, o sabor dele é o doce. Então, por isso que a gente tem vontade de comer doce, né? Só que... É o doce da cenoura, né? É o doce da cenoura, você flambar uma banana, entende? Chocolate também, mas aí em excesso pode aquecer mais ainda o estômago e ficar pior, né? Então, você precisa trabalhar esse doce, o doce da cenoura, o doce... Sentindo também, né? Da banana flambada. Sentindo o sabor de uma forma ritual, né? Quando você perde o paladar, quando você perde o apetite, isso não é bom. Porque, como eu falei, o baço, estômago, protege o pulmão. E o pulmão é importante para te proteger. Então, os médicos chineses, eles sempre se preocupam em fortalecer o baço estômago. Ele é o centro da nossa vitalidade pós-natal, sabe? Tem que, mesmo as pessoas que têm dores, o baço estômago precisa estar forte para poder a pessoa sentir menos dores, né?